A pergunta título desse vídeo é: mas Deus não é amor? E a resposta, de acordo com a Bíblia, que é a palavra dele, Deus, é sim, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não há dúvida, portanto, que Deus é amor. Ele mesmo diz isso em sua palavra. Mas deixe-me ler para você outros dois textos que também estão na mesma palavra de Deus. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Você entendeu o que estes textos dizem? Eles estão no mesmo livro, a palavra de Deus, que afirma que Ele, Deus, é amor. Esse mesmo Deus diz que pessoas que vivem nas práticas citadas, como imoralidade sexual, adultério, roubo, avareza, homossexualismo, idolatria e mentira, que são pecados contra Deus, serão condenados ao lago de fogo que arde com enxofre e não herdarão o reino dele, Deus. E agora, como conciliar essas duas realidades? A de que Deus é amor, mas condenará pecadores que vivem na prática do pecado. De acordo com a Bíblia, durante a história sempre houve falsos mestres, pastores e líderes religiosos. Sempre houve também vários ensinos enganosos. E um destes ensinos, muito comum em nossos dias, é o de que Deus, por ser amor, jamais vai condenar alguém. Há hoje muitos pastores e líderes politicamente corretos e populares na internet que apoiam práticas de falsas religiões que se dizem cristãs, como a idolatria, por exemplo. Muitos desses líderes também afirmam que não há nada de errado em imoralidades sexuais, como conversas indecentes, sexo fora do casamento, transexualidade, homossexualismo, etc. Esses pastores decidiram, por sua própria conta e risco, e diante de Deus, redefinir o que são pecados. Eles que se professam cristãos vão usar o, entre aspas, amor de Deus para dizer que está tudo bem viver na prática do pecado. São pregadores carismáticos, inteligentes, que com sutileza também citam a Bíblia. Eles se gabam de se fundamentar no amor de Deus. Mas será mesmo que a atitude deles é a expressão do genuíno amor de Deus? Veja, é fundamental que você entenda. Deus é sim amor, como vimos. Aliás, além de ser amor, Ele também é gracioso e misericordioso. Contudo, Ele também é santo, justo e abomina o pecado. E a palavra dele é clara em mostrar isso por meio do que Cristo, o Deus Filho, fez na cruz. Ouça o que o texto diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O amor de Deus está claro no texto. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui são pessoas. Além disso, Deus não somente disse que ama, mas demonstrou o seu amor dando, por sua graça, o seu Filho unigênito Jesus. Outra verdade é que, além do amor de Deus, o texto revela que Ele deu Jesus para salvar o mundo. E aí você pergunta, mas salvar do quê?
salvar pessoas de seu pecado. Dos pecados que vimos no início e de vários outros que a palavra de Deus diz. Pecados são tudo que eu e você fazemos contra Deus, que é santo, ou seja, sem pecado. E vemos isso no texto. Deus é santo, por isso não pode tolerar o pecado. Então dá seu Filho para salvar pecadores. Pecadores como eu e você que vê esse vídeo. Então Deus vai salvar a todos? Muitos destes falsos líderes religiosos dirão que sim. Às vezes abertamente, às vezes não. Mas não é isso que o texto diz. Deus afirma que quem nele crê em Cristo não é condenado. Está claro, é necessário crer em Cristo Jesus para não ser condenado. Aqui vemos também sua misericórdia. Por ser santo, Deus seria justo em condenar a humanidade pecadora, mas ele teve misericórdia. Mas o que significa crer em Cristo? Significa que necessitamos nos arrepender de nossos inúmeros pecados, que precisamos crer em sua obra na cruz de morte e ressurreição para pagamento de nossos pecados, que devemos entregar nossa vida a Ele e que precisamos abandonar a prática dos pecados, sejam eles quais forem. A palavra de Deus é clara em afirmar essas verdades. No texto vemos, portanto, que Deus é amor, graça, misericórdia e santo. Mas há outro atributo descrito na passagem que Deus também é. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus é justo e, por ser justo, não aceita os que rejeitam a justiça dele em Cristo. Por ser justo, ele condenará pecadores que preferem viver na prática de seus pecados, sejam eles quais forem. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus está dizendo que aqueles que continuarem amando mais as trevas, o pecado, do que a luz, Cristo, já estão condenados. Essas pessoas serão condenadas ao lago de fogo que arde com enxofre e não herdarão o reino de Deus. Por favor, entenda, Deus é amor, graça, misericórdia, santo e justo. Eu e vocês somos pecadores, muito pecadores. Pecamos em atos, palavras, no que vemos, ouvimos e pensamos. E fazemos isso desde que nascemos. Neste estado, não estamos debaixo do amor de Deus, mas sim de sua ira. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu sei que essas verdades não são populares e que muitos pregadores famosos não as dirão. E eles farão isso em nome do amor. Todavia, foi o Deus que ama verdadeiramente quem afirmou essas realidades. Por favor, entenda, o verdadeiro amor diz a verdade. O verdadeiro amor confronta e alerta. Não se esqueça disso. Quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Receba a salvação que só Cristo pode dar. Arrependa-se de seus pecados, sejam eles quais forem, e os abandone. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e lhe revele o Evangelho.